dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Aí você me pergunta, Leandro, que conteúdo nós vamos ver hoje? Moçada, hoje nós vamos ver a aula de número 2, que fala sobre jogos. No nosso canal já tem a aula número 1, é essa aula bem aqui, ó. Agora nós vamos dar continuidade a essa aula com a aula número 2. Na aula número 1, nós falamos o quê? Nós colocamos o conceito de jogos para vocês, falamos a diferença entre jogo e esporte, e também dissemos que o jogo ele é dividido em tipos. Que tipos são esses, Leandro? Vamos lembrar aqui, presta atenção comigo. Tipos de jogos. Nós dividimos em 7. Olha quais foram: jogos populares, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogo de arcade, console, jogos online e jogos de raciocínio lógico. Então nessa aula nós vamos tentar explicar um pouquinho de cada um desses tipos de jogos para vocês. Quer ver? Presta atenção. Vamos falar sobre o primeiro tipo de jogo que nós colocamos para vocês, que são os jogos populares. Vou ler e vou explicar para vocês como nós sempre fazemos nas nossas aulas, ok? Presta atenção aqui comigo. Jogos populares. As brincadeiras populares do Brasil são resultado da mistura de vários grupos étnicos que se formaram no país. Confira alguns exemplos. Peteca, que é dos índios, que nós aprendemos com os índios do Brasil. Amarelinha, que é de uma cultura francesa. Ciranda, que é de uma cultura portuguesa, ou seja, de Portugal. Esconde-esconde, que também é de cultura portuguesa. O pega-pega, que todos conhecem, que é de cultura holandesa. O pula-corda, ou a brincadeira de pula-corda, que é proveniente dos índios, é herança dos índios do Brasil. A queimada, ou queimado, que nós conhecemos, que é originário da Colômbia. E escravo de Jó, que é uma brincadeira bem antiga, que é originário das regiões da África. Então, moçada, quando eu digo para vocês que jogos populares são brincadeiras populares do Brasil, que são resultado da mistura de vários grupos étnicos, o que eu estou dizendo para você? É que o Brasil, moçada, ele tem a influência de vários grupos de outros países. Por exemplo, o Brasil tem influência de japoneses, o Brasil tem a influência de africanos, o Brasil tem influência de portugueses, o Brasil tem influência de franceses, o Brasil tem influência dos próprios índios que eram os primeiros residentes do nosso país. Então a influência cultural desses grupos étnicos, dessas outras pessoas de outros países, fizeram com que o brasileiro aprendesse vários tipos de brincadeira. Por isso nós chamamos essas brincadeiras de brincadeiras populares, porque são brincadeiras que remetem à população brasileira. E a população brasileira, moçada, não é única. Ela é uma mistura de vários outros grupos. É uma mistura de holandês com mistura de francês, com alemão. Tanto que existem lugares no Brasil, regiões do Brasil, que a descendência alemã é muito grande. Em São Paulo existe um bairro que é um bairro descendente de japoneses, onde toda a ornamentação, toda a arrumação é muito parecido com o bairro japonês. Então a influência de outros povos aqui no nosso país, no Brasil, ela é muito grande. Por quê? Porque tiveram vários imigrantes que vieram para o Brasil e se consolidaram aqui. Beleza? Vamos ver o próximo jogo popular. Presta atenção comigo. Jogo de tabuleiro. Presta atenção que eu vou ler e vou explicar para vocês. Jogo de tabuleiro. Apresentam superfícies planas com desenhos ou marcações de acordo com as regras específicas para cada modalidade. Eles podem englobar estratégias, sorte ou mistura dos dois. Confira alguns exemplos. As damas, o xadrez, o ludo, o banco imobiliário, a batalha naval e war. O que é esse war, Leandro? Isso aqui é uma palavra em inglês, moçada, que quer dizer guerra.
É como se fosse um jogo de guerra, um jogo de tabuleiro. Moçada, aqui você entende que o jogo de tabuleiro é um jogo que acontece, teoricamente, em uma tábua. Como se fosse uma superfície plana, onde você apoia no chão ou numa mesa e desenvolve o jogo em cima daquele tabuleiro. Daí o nome jogo de tabuleiro. Aqui, moçada, existem jogos muito conhecidos, como dama e xadrez, que eu creio que todo mundo conhece. E você sabe que são peças em cima de um tabuleiro plano. Às vezes, ou é uma superfície de madeira, ou às vezes é simplesmente um papel desenhado, o local onde ficam as peças de dama ou de xadrez. Mas existem outros jogos, como Banco Imobiliário, Batalha Naval, Ludo, War, que são jogos também de tabuleiro. Ou seja, acontecem em cima de uma superfície plana, que pode ser um tabuleiro ou de madeira, ou então uma marcação em um papel. Ok? Presta atenção no número 3. Jogo de cartas. Olha o que tem escrito aqui. Cartas. Baralho é o nome do conjunto de cartas que formam um jogo, que pode ser jogado de forma individual ou coletiva. Confira alguns exemplos. O buraco, o 21, a canastra, o pôquer, a paciência e o truco. Moçada, o jogo de cartas, ele pode acontecer com as cartas do baralho, mas também pode acontecer com outros tipos de carta. Por exemplo, um jogo que você conhece muito bem, eu tenho certeza, é o Uno. O Uno, ele não acontece com um jogo de cartas de baralho. Ela acontece com um jogo de cartas individual, próprio para aquele jogo. Mas continua sendo um jogo de cartas, porque você utiliza cartas. Aqui eu coloquei, moçada, os jogos que você pode jogar com um baralho, que é aquele conjunto de cartas que vem numa numeração de 1 a 10, dama, valete e rei, com vários símbolos, que é espadas, pau, valete e eu esqueci o outro. Então, moçada, o jogo de cartas ele pode acontecer ou com o baralho, que é esse que nós estamos mostrando para vocês, e aqui eu coloquei vários tipos de jogos que você pode fazer com essas cartas de baralho, ou então, moçada, pode acontecer com um jogo de cartas específico, como é o caso do Uno, que é feito exclusivamente para você jogar Uno. Beleza? Vamos lá. Número 4. Eu não sei se muitos de vocês conhecem isso aqui, porque até um certo tempo era muito famoso o arcade. Hoje em dia já é meio difícil de você achar. Talvez você ache no shopping, talvez você ache em algum lugar retrô, mas você não acha tanto quanto a gente achava antigamente. Mas, Leandro, o que é arcade? Não sei. Presta atenção aqui comigo. Vou ler para você e vou explicar. Arcade, também chamado de fliperama. Arcade é o nome do aparelho de jogo eletrônico habitual instalado em lojas de entretenimento. O aparelho de fliperama é composto por um tubo de imagem ou monitor de vídeo, fonte de alimentação, sistema e controles. Confira alguns exemplos. Botei embaixo. Pac-Man, Tetris, Street Fighter, Mortal Kombat, Galaga e X-Men. Moçada, o arcade é essa estrutura que você está vendo bem aqui do lado que eu coloquei para vocês. Ó. É uma caixa grande, aonde possui dois controles, controle de um lado, controle do outro, e no meio existe uma TV de tubo de imagem. Eu nem sei se você sabe o que é uma TV de tubo de imagem. Porque, moçada, hoje em dia é só televisão de plasma, LED, LCD, QLED, OLED, é só televisão moderna. Mas a televisão de tubo de imagem era aquela televisão grandona, que se você olhasse ela de lado, ela era quase da mesma largura do que ela de frente. Porque ela possuía um tubozão para poder aparecer a imagem. É um negócio bem antigo. Os arcades utilizavam esse tipo de sistema, ou seja, um monitor de tubo de imagem dentro de uma caixa e por dentro era ligado em um sistema que ligava em dois controles. Você chegava nesse local onde tinha o arcade,
Você colocava uma ficha dentro e você ia jogar o jogo que aparecia no tubo de imagem. Agora, claro, os jogos eram diversos. Como eu coloquei aqui para vocês, Pac-Man, creio que todos conhecem, Tetris, Street Fighter. Quem não conhece Street Fighter, meu amigo? Por favor. Mortal Kombat também, que disputava com o Street Fighter na minha época. O Galaga e o X-Men. Então o arcade, moçada, nada mais era do que um jogo de videogame, entre aspas, antigo, que acontecia dentro de uma caixa gigante. E isso, moçada, por favor, é uma explicação bem básica que eu estou dando para vocês. O arcade é muito mais do que simplesmente uma caixa grande. Mas, para efeito de informação, eu estou dizendo para vocês que era uma caixa bem grande, onde tinha um tubo de imagem, de uma televisão de tubo de imagem, ligado a um sistema aqui dentro, que era ligado em 2 controles. Você jogava colocando ficha aqui, ó, pá, e jogava o jogo que aparecia na tela. Beleza? Vamos lá. O número 5. O número 5, moçada, é o console, que na verdade é a evolução tecnológica do arcade. Por quê? O console ele conseguiu levar o jogo eletrônico para dentro da sua casa. Porque tu já pensou que era tu pegar um arcade daquele e colocar dentro da tua casa? Tu ia poder jogar, mas meu amigo, ocupava muito espaço. É um trambolhão gigantesco. Aqui não. O console conseguiu diminuir aquele jogo eletrônico em um negócio pequeno, onde você poderia colocar dentro da sua casa e jogar. Quer ver? Prestar atenção que eu vou ler para vocês. Console. Acompanhando os avanços tecnológicos, os principais fabricantes de arcade se dedicaram à produção dos consoles, também chamados de videogame. O console nada mais é do que um microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo. Confira abaixo alguns estilos e nomes de jogos. Jogo de aventura, jogo de esportes, simulação, jogo de RPG, jogo de luta e jogo de FPS. Moçada, ele diz o seguinte para você. O console é o mesmo que o videogame. Quando nós falamos um console, nós estamos falando de um videogame. Eles pegaram aquele negócio que era gigantesco, do arcade, do fliperama, e reduziram e colocaram em uma caixa menor. E essa caixa não precisaria do tubo de imagem que tinha no fliperama, que tinha no arcade. Ele usava a sua televisão. Ele ligava na sua televisão da sua casa e o jogo aparecia. Então, na verdade, o console ou videogame, ele é a redução do arcade. Para você poder colocar dentro da sua casa, para você poder jogar videogame na sua casa. Agora, claro, moçada, ele diz que o videogame nada mais é do que um microcomputador dedicado a executar jogos. Porque o videogame, moçada, ele tem uma tecnologia muito parecida com o computador. Só que a função dele é rodar jogo de videogame. Ele não tem outra função. Se bem que os mais modernos hoje em dia têm funções que a gente nem imagina, né? Mas a função principal do console, do videogame, é rodar os nossos queridos jogos, né? Então vamos lá. Moçada, nós vamos falar agora dos jogos online. Vou explicar para vocês o que é isso. Presta atenção. Com o advento da internet, os jogos passaram por grandes mudanças. Desde a criação de novos cenários, até a possibilidade de jogar simultaneamente com pessoas em vários lugares do mundo. Jogos online, atualmente, têm uso incentivado pelo Ministério da Educação, MEC, como metodologia de ensino. Moçada, quando nós falamos de jogo online, nós estamos falando ainda de console. Estamos falando ainda de videogame. Só que esse tipo de jogo, que é o jogo online, é um jogo mais atual. Porque antigamente, o videogame ou o console trazia o jogo para dentro da sua casa. Mas você jogava sozinho. Ou se você quisesse jogar com outra pessoa, você tinha que conectar outro controle no videogame, na sua casa, para que cada um ficasse com um controle na mão jogando. Com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, surgiram os jogos online. O que é o jogo online? É um jogo que você consegue jogar com outras pessoas, mesmo ela não estando no mesmo lugar onde você está. Porque eles jogam via internet.
Eu consigo jogar aqui contra o meu irmão que está na casa dele, que é a uns 10 minutos de carro daqui, se meu irmão estiver jogando lá na casa dele. E nós conseguimos jogar em tempo real. Por quê? Porque o jogo online, ele te proporciona isso. Com a evolução da tecnologia e a utilização da internet, os jogos eletrônicos que antigamente eram arcade, vieram para os consoles. E agora os próprios consoles estão conseguindo fazer essa divulgação do jogo, colocando para que várias pessoas consigam jogar ao mesmo tempo, mesmo não estando próximo uma das outras. E no final ele coloca o seguinte, que isso aqui vai agradar muita gente. Jogos online atualmente têm seu uso incentivado pelo Ministério da Educação, MEC. Então, moçada, o MEC, ele indica que as pessoas joguem videogame. Porque você aprende jogando videogame. Agora, claro, você não vai viver a sua vida toda jogando videogame. Porque você também tem que estudar. Você tem que estudar matemática, você tem que estudar português, você tem que estudar história. Por mais que os jogos eletrônicos te ajudem a aprender sobre várias disciplinas, você não pode estudar apenas jogando videogame. Mas os jogos eletrônicos, assim como os jogos online, são incentivados. É incentivada a utilização pelo MEC. E isso é importante para a gente saber, porque nós podemos utilizar os jogos eletrônicos como forma de aprendizagem dentro da nossa escola. Ok? Vamos lá. Número 7. Raciocínio lógico. Na forma de jogos, o raciocínio lógico estimula o uso intensivo da racionalidade e a tomada de decisões de forma rápida. Esses jogos podem ser de cartas, tabuleiro, online e etc. Confira alguns exemplos: caça-palavras, sudoku, palavras cruzadas, jogo dos 7 erros, jogo da memória e enigmas. Moçada, o raciocínio lógico ele pode acontecer de várias formas. O raciocínio lógico pode acontecer em forma de cartas, que nós explicamos para vocês agora há pouco. O raciocínio lógico pode acontecer em forma de tabuleiro. O raciocínio lógico pode acontecer em forma de jogo online. Mas o jogo de raciocínio lógico tem uma característica. Você vai ter que raciocinar bastante para tentar resolver uma situação. Tu quer ver? Coloquei para vocês alguns jogos aqui. Exemplo, Sudoku. Sudoku é um jogo que o professor Leandro adora. Ajuda a passar um tempo que é uma beleza. E estimula bastante a sua mente. Que é um jogo onde você tem que colocar números em lugares específicos, onde os números não se repitam nem nas linhas e nem nas colunas. É um jogo que você tem que raciocinar bastante para colocar os números no lugar certo. Inclusive no seu celular tem, e de graça, se você quiser baixar. Você baixa na sua loja do Google ou na sua Play Store e você pode jogar Sudoku. Assim como possui o caça-palavras, que eu creio que todo mundo conhece, e o jogo dos 7 erros, que nós colocamos bem aqui para vocês. O jogo dos 7 erros é um jogo onde você olha uma figura, tenta memorizar essa figura, e depois você olha uma figura parecida, que possui 7 diferenças da primeira figura que você olhou. E você vai tentar lembrar, raciocinar, para você colocar nessa figura quais são os erros, o que está faltando que tinha na figura anterior. Então, moçada, o jogo do raciocínio lógico, ele força muito a sua mente, a você raciocinar logicamente. Agora, claro, esse raciocínio ele pode acontecer em um jogo de cartas, ele pode acontecer em um jogo de tabuleiro, ou ele pode acontecer em um jogo online. Você já pensou você estar jogando em um videogame, em um console, um jogo dos 7 erros? Pode acontecer isso? Claro que pode. Você pode jogar o jogo dos 7 erros em forma de cartas? Pode. Eu posso estar com 2 cartas aqui, uma que é com a imagem completa e a outra com a imagem faltando, com os 7 erros. Aí eu te mostro a primeira, depois eu te mostro a segunda. É o mesmo jogo dos 7 erros? É o mesmo jogo de raciocínio lógico? Sim, mas nós estamos usando plataforma diferente. Como no primeiro caso eu usei um jogo online e no segundo eu usei um jogo de cartas. Ok? Moçada, aqui nós terminamos a nossa aula de jogos. Presta atenção que eu botei na conclusão para vocês. Os jogos possuem várias divisões.
mas o objetivo principal é sempre proporcionar ao praticante entretenimento e saúde, seja física ou mental. Então o objetivo do jogo, moçada, é se divertir. Agora, claro, se divertir com responsabilidade. Como eu falei para vocês, você pode se divertir jogando videogame, você pode aprender jogando videogame? Sim, mas existem horas para tudo. Existe hora para você brincar, existe hora para você se divertir, mas existe a hora também de você aprender, de você estudar. Então, moçada, aqui nós terminamos a nossa aula que fala sobre jogos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ou através da descrição desse vídeo, ou então pelo WhatsApp. Beleza? E lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Um grande abraço a todos e até a próxima.